Olá, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês. A tia Andreia está aqui hoje para dizer que está morrendo de saudades. Hoje nós temos também alguém aqui com a gente, o Felipe, né, Felipe? É. Vai dizer oi para os nossos amigos, Fê? Oi, meus amigos. Crianças, e nós vamos contar hoje uma linda história para vocês que está onde, Fê? Na Bíblia. Na Bíblia. E nós vamos falar sobre o que, Felipe? Obediência. Sobre obediência, crianças. Isso mesmo, Felipe. Nós vamos falarmos sobre obediência. Nós vamos ver uma história aqui na Bíblia que fala sobre obediência. Vamos lá? Vamos conhecer a história de um profeta. Um profeta chamado Jonas. E a história vai ser Jonas e o grande peixe. Mas antes da gente começar essa história, a tia Andréia vai perguntar: vocês sabem o que é um profeta? Eu vou dizer para vocês o que é, tá? Um profeta, ele é alguém que o Papai do Céu, ele mandava mensagens, recados para esse profeta. Era um homem que recebia os recados de Deus e tinha que levar para as pessoas. Então Deus conversava com esse profeta e esse profeta levava o recado de Deus para outras pessoas. Entendeu? A tia André já contou outras histórias na escolinha sobre profetas, vocês lembram? Então, só que hoje nós vamos falar sobre um profeta chamado Jonas, tá? Que era um profeta de Deus. Vamos embarcar nessa história? Vamos ver como que a gente vai tirar dessa história a obediência de Jonas? Vamos lá? Então vamos lá, crianças, vamos com a tia André na história. Então agora, crianças, vamos lá embarcar nessa grande história bíblica, Jonas e o grande peixe. Jonas, ele era um profeta de Deus e deveria falar de Deus para outras pessoas. Ele estava lá sentadinho, tranquilo, olhando para o céu, até que um belo dia Deus deu um recado para Jonas. O que será que Deus disse para Jonas? Jonas, vá até a cidade de Nínive e fale ao povo que se arrependa de suas maldades, senão eu os castigarei. Isso mesmo, criança. Deus deu um recado para Jonas. Ele pediu que Jonas fosse para a cidade de Nínive e dissesse para aquelas pessoas parassem de fazer coisas ruins que desagradavam a Deus. Porque se elas não parassem, não se arrependessem de seus pecados, Deus iria destruir aquela cidade. E Deus pediu para que Jonas fizesse isso. E aí, será que Jonas obedeceu a Deus? Vamos ver o que aconteceu? Ah, não, crianças, Jonas está com uma carinha. O que será que esse rostinho de Jonas está querendo dizer? O que ele está pensando? Crianças, Jonas não queria ir para Nínive, porque ele sabia que aquele povo era mau. Ele não queria ir até lá, porque pensava que eles iriam rejeitar o aviso de Deus. Ah, crianças, Jonas não foi. Ele desobedeceu a Deus. Ele preferiu fugir e foi embora. Para onde será que Jonas foi? Vamos continuar? Jonas, ele entrou num barco e foi para um lugar bem distante do lugar que Deus tinha mandado. Ele foi para uma cidade chamada Tarsis. E agora, o que será que vai acontecer com Jonas? Vamos continuar? Bom, até então tudo estava tranquilo. Jonas estava no barco, estava escondido, ele achava que ia conseguir se esconder de Deus, que ia fugir de Deus. Até então estava tudo bem, o barco navegava de um lado para o outro, o céu azul, tudo muito tranquilo. Mas será que Jonas ia conseguir fugir e se esconder de Deus? Oh não, crianças! Olha o que Deus fez, o Senhor mandou ao mar um grande vento, uma forte tempestade, e o barco ia de um lado para o outro. Uma tempestade muito grande, mas muito grande.
que o barco iria afundar e começaram a clamar o Deus, os deuses meio estranhos, que nada acontecia. E eles clamavam e a tempestade não passava. E cada vez mais forte a tempestade estava. E aí, o que aconteceu? Eles estavam com muito medo. Vamos lá? Vamos continuar na nossa história? E cadê Jonas? Onde está Jonas? Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão do navio e dormia profundamente. Só que os marinheiros estavam com muito medo e eles começaram até lançar no mar as cargas que estavam para ver se o navio ficava mais leve e não afundasse. O navio estava prestes a quebrar. E aí então, o capitão do navio estava desesperado e desceu correndo chamando Jonas, Jonas, e pediu para que ele orasse a Deus para acalmar aquela tempestade. Mas Jonas sabia o que ele tinha feito, não é verdade? Que ele tinha desobedecido a Deus. Então, Jonas contou ao capitão o que ele tinha feito e pediu que o lançasse no mar, porque somente assim aquela tempestade ia passar. Jonas disse ao capitão que tinha pecado e que tinha desobedecido a Deus, porque se eles não jogassem Jonas no mar, todos iriam morrer. E aí, o que será que o capitão fez? O capitão não tinha outra saída. Ele ficou preocupado, mas não tinha outra saída. Ele sabia que todos iam morrer, porque Jonas disse, se você não me jogar no mar, todos vão morrer. E olha, pluft! Jogaram Jonas no mar. E agora? Jonas foi caindo naquele mar profundo. Será que Jonas vai morrer? O que vai acontecer com Jonas? De repente, vinha um grande peixe e esse peixe engoliu Jonas. Jonas foi parar na barriga desse peixe. E agora, será que Jonas morreu? Vamos ver? Não, crianças, Jonas ficou dentro da barriga daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E aquele peixinho ia de um lado para o outro no mar e Jonas lá dentro. Só que Jonas parou e pensou e ficou muito arrependido de ter desobedecido a Deus. Ele sabia que por ele tudo aquilo que tinha acontecido de ruim era pela sua desobediência. E o que Jonas fez? Ele orou a Deus pedindo perdão. Que linda atitude de Jonas, não é verdade? Deus viu que Jonas se arrependeu de todo o seu coração. E quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, o que Deus faz? Ele perdoa, não é verdade? E é isso que Deus fez. Deus perdoou Jonas. Deus ouviu a oração de Jonas e ordenou ao peixe que o deixasse em terra. E o peixe foi lá na beira da praia e ó, puf, cuspiu Jonas, mandou Jonas para fora. E aí o que Jonas fez? Jonas estava na areia e o peixe foi embora. E Jonas imediatamente agradeceu muito a Deus por ter salvo ele daquela grande tempestade e também todas aquelas pessoas que foram salvas, não é verdade? E também agradeceu a Deus por Deus ter livrado ele daquele grande peixe. E aí Jonas não pensou 2 vezes, ele foi fazer o quê? Cumprir a ordem de Deus. Jonas foi para a cidade de Nínive. Jonas andou pela cidade levando a mensagem de Deus e gritava para o povo de Nínive: ainda há 40 dias para se arrependerem de seus pecados, senão a cidade será destruída. E levou o recado de Deus. E sabe o que aconteceu? As pessoas daquela cidade que eram más se arrependeram de seus pecados e de fazer coisas ruins quando ouviram a mensagem de Deus trazida por Jonas. E Deus perdoou todas aquelas pessoas e Deus entrou no coração daquelas pessoas e elas foram libertas do pecado e o pecado foi embora. Como Deus é bom, né, crianças? Como Ele nos ama. E esta foi a história de Jonas.
história, não é verdade, crianças? Eu amei. E você, Fê? Eu também. A palavra de Deus é linda, não é verdade? Crianças, mas e aí? O que a gente pode aprender com essa linda história que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos conta? Com o que a gente pode aprender da história de Jonas? Adiantou Jonas fugir de Deus? Não. Não adiantou, né, Felipe? Por quê? Porque Deus está pertinho de nós. Porque Deus tudo vê e não adianta nós fugirmos de Deus. Nós temos que fugir, sabe de quem? É do pecado. É do pecado que nós temos que ficar longe. E Deus nós temos que obedecer. E aí? A tia Andréia vai dizer para vocês. E quando a gente peca, tia Andréia, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa e faz que não agrada a Deus. Como, por exemplo, Felipe, fala uma coisa que a gente faz quando que a gente peca. Quando a gente desobedece o papai e a mamãe. Quando a gente fala palavrão. Isso, Papai e a mamãe. isso mesmo, Felipe. Toda vez, crianças, que nós desobedecemos os nossos pais, toda vez que a gente fala um palavrão, toda vez que nós desobedecemos os professores, todas as vezes que a gente às vezes bate no irmãozinho da gente ou na irmãzinha, quando a gente coloca um apelido naquele amiguinho lá da escola e que ele não gosta e deixa ele triste, toda vez que fazemos coisas que desagradam a Deus, nós estamos pecando, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amarmos uns aos outros, não é verdade, Felipe? E quando a gente ama, a gente não faz o mal, a gente não fala mal, a gente não fala palavrão. E aí, tia Andréia, e se eu falar um palavrão, o que eu tenho que fazer? Quando a gente ouve o Papai do Céu e se arrepende todo o nosso coração, lembra de uma aulinha que a tia Andréia deu, que a gente pede perdão e os nossos, de todo o coração para o Papai do Céu e os nossos pecados, o Papai do Céu joga lá no mar do esquecimento, ele nos perdoa, assim como ele fez com Jonas. Jonas pediu perdão de todo o coração pela sua desobediência. E Deus nos ama tanto, assim como Ele ama Jonas. Ele perdoou os pecados. Então, o melhor é obedecermos a Deus. E tia Andréia, como é que eu obedeço ao Papai do Céu? Felipe, como que a gente obedece a Deus? Quando a gente ora. Muito bem, Felipe, quando a gente ora, quando a gente obedece o papai e a mamãe, quando a gente ama uns aos outros, não é verdade? Quando a gente vai na escolinha da igreja, quando a gente ouve a palavra de Deus, fazendo o que vocês estão fazendo agora, ouvindo essa linda história que foi contada, que está aqui aonde? Que está na Bíblia, que o Papai do Céu deixou para nós. Então, crianças, esse é o recado da tia Andréia de hoje, o recado do Papai do Céu, que está usando a tia Andréia para falar com vocês. Obediência. É melhor nós obedecermos o Papai do Céu e nós teremos bênçãos e mais bênçãos e coisas boas vão acontecer cada vez mais em nossas vidas. E nós somos seguros. Porque vocês viram, tinha uma tempestade enorme e quando as pessoas obedeceram o Papai do Céu fez aquela tempestade passar. Quando Jonas obedeceu, Papai do Céu e coisas boas aconteceram na vida de Jonas. Tudo foi melhorando e todos os perigos foram indo embora. Porque quando Jonas obedeceu, Papai do Céu começou a proteger ele, livrar ele de todo o mal. E agora nós vamos fazer uma oração, né, Fê? Vamos orar para os nossos amiguinhos, para todos vocês que estão ouvindo agora essa mensagem. Vamos orar, então? Papai do Céu, muito obrigado por essa aulinha, obrigado pela sua palavra, por ter nos ensinado, Papai do Céu. Pai, a cada criança que estiver ouvindo essa aulinha agora, Senhor, que elas sejam crianças obedientes, que obedeçam os seus pais, os professores, que o amor sempre reine na vida de cada criança que estiver ouvindo essa mensagem, Senhor. Pai, que nunca elas sejam desobedientes, que todos os mal caiam por terra, porque eles são os seus filhos, Senhor. É o que nós te agradecemos e pedimos a sua bênção para cada criança. Um beijo
e até a próxima aulinha. E a tia Andréia tá com muitas saudades, viu? Um beijo para eles, nossos amigos, Fê. Tchau, amiguinhos. Ficam com Jesus.